agora vamos ouvir os vereadores aqui, depois o deputado. Primeiro, Toninho Vespoli, o Paulo Fiorino. Paulo aqui, por favor, o nosso fio não é muito longo e a conversa não deve ser muito longa também, então conjugamos as duas coisas. 10 minutos, né? Cada um deles. 10 minutos, 8 minutinhos, porque tem o deputado também, tá bom? 8 minutos, viu? Bom, primeiro eu queria voltar aqui ao que eu falei no início, né? E acho que a Marilda ela colocou o que eu gostaria de dizer. Nós estamos fazendo um debate com 3 vereadores eleitos, portanto, com legisladores. Eu queria separar então o debate. Primeiro, tocar nos temas que dizem respeito ao legislativo. Depois a gente tecer comentários com relação às questões que foram colocadas. Esse é o meu segundo mandato com interstício. Durante 4 anos eu não fui vereador, portanto, na legislatura passada eu não estava na Câmara. Cumpri uma outra tarefa. Eu acho que é preciso discutir de que forma a população pode acompanhar mais de perto o parlamentar. Até para saber se aquilo que ele disse que faria está fazendo ou não. Então, por exemplo, eu disse aqui, eu quero me comprometer com a questão da educação. E aí discutir os seus vários aspectos, criança e adolescente, juventude, qualidade da educação. Se no final do meu mandato, ou se durante o meu mandato, eu não conseguir apresentar projeto, debater com a sociedade, organizar para melhorar a qualidade da educação, eu estou reprovado. Eu estou reprovado. Não que isso vá me fazer ser eleito ou não, até porque, infelizmente, o mandato passado que eu fiz na questão da criança e do adolescente, todo mundo reconheceu, mas eu perdi a eleição. Eu posso ter sido um ótimo parlamentar, mas eu perdi a eleição. Ganharam outros, que não são ótimos parlamentares, ou que são melhores do que eu fui. Bom, então acho que assim, como é que você estabelece metas? Quando um parlamentar, quando um candidato veio debater, ele disse, olha, minhas prioridades são essas, eu quero atuar nessa área, e nós vamos acompanhar se ele está fazendo aquilo ou não. Talvez tenha um plano de metas e que o próprio parlamentar se coloca à disposição. Agora, é preciso lembrar, um dos principais papéis da Câmara Municipal de São Paulo é discutir e votar o orçamento. Então, por exemplo, se a gente tem interesse em melhorar as questões que foram colocadas aqui, nós vamos começar a acompanhar o debate parlamentar que já começou. Audiências públicas, temáticas, até que se vote. Porque o orçamento desse ano vai servir para o próximo governo. Então nós precisamos estar acompanhando. Vamos ter recurso para poder cumprir, por exemplo, os reajustes? Vamos ampliar a rede de proteção assim ou assado? Esse debate nós temos que acompanhar e fazer na Câmara. Isso é fundamental. Eu não sou vereador, eu não voto o orçamento. Aqui só a Juliana vai votar, nem o Toninho. Mas nós precisamos estar acompanhando e estar participando, porque isso é fundamental, inclusive, para poder entender o nosso papel dos vereadores e da sociedade que vai pressionar. Então, eu queria concordar bem, que eu acho que a gente tem que ter esse tipo de coisa. É preciso ter parâmetros para avaliar os parlamentares, que é diferente dos parâmetros para avaliar o executivo. Segunda coisa, eu acho fundamental fazer um debate sobre quantidade de mandatos. Aliás, o PT fez isso, né? Nós já estamos adiantados. Nós defendemos e aprovamos no Congresso 3 mandatos para cada vereador, para cada deputado, para quem disputa a vida legislativa. Até porque, para mim, mandato, essa é a decisão do PT, a decisão da igreja, a decisão dos que participam de outras entidades, pode ser 2, 1, 0, mas o do PT já é 3. Nenhum partido fez isso, nenhum. O PT é o primeiro partido a fazer isso e estabelecer limites. Não sei se o PSOL fez, o PT já fez, aprovou no Congresso Nacional. Pode ser muito, não sei, mas 3 mandatos para um parlamentar são 4, 8, 12 anos. Eu cumpri 4, vou cumprir mais 4. Parlamento, para mim, não é profissão, minha profissão é professor. Agora, eu acho, Dom Edmar, que a igreja tem uma oportunidade ímpar de fazer um debate sobre cidadania e política. Por quê? E aí eu queria tocar na ferida. Eu fiz campanha pelas ruas da cidade, na cidade toda. E, infelizmente, eu tive o desprazer de ver quantas comunidades, quantas igrejas não se envolveram com a política do pior jeito possível, da forma mais promíscua que podia ter. Nós não vamos falar disso? Nós não vamos tocar na ferida? Nós não vamos discutir como é que o parlamentar conseguiu apoio propondo troca? Está errada essa política.
Está errada essa política. Eu acho que a política correta é aquela que a gente debate, que a gente discute, que a gente abre espaço, possibilita conhecer o contraditório. Porque se for para continuar desse jeito, nós também estamos errando na ponta. E eu não vou dar exemplo aqui, porque eu já vi muitos, desde... Bom, como eu disse que eu não ia dar exemplo, não vou dar. Com relação às políticas públicas, aqui foram faladas de várias questões que são fundamentais, da saúde ao meio ambiente, passando pela moradia, pelo transporte, pela questão dos idosos, dos deficientes, todas elas são prioritárias. Eu falei na primeira intervenção que o PT fez, o Haddad fez um programa de governo. A Juliana tem aqui uma cópia. A gente podia discutir aqui um dia, talvez não esgotasse, propostas que foram discutidas com intelectuais, com o Partido dos Trabalhadores, né? Você não discute um programa de governo para a sociedade, você discute com os pares que disputam a eleição. Depois se apresenta, a sociedade avalia, vê se tem interesse ou se não tem interesse. Mas ele está aqui. É ele que a gente vai ter como norte para poder discutir e implementar, inclusive para ser cobrado. As metas do executivo precisam sair daqui. Então, por exemplo, Conselho de Representantes, que eu acho que é um passo fundamental para a gente melhorar a relação da população com o Poder Executivo. Precisa ter. Alguém falou aqui, nós precisamos ver se aprova de novo, se reconstrói. O que tiver que fazer, tem que fazer. Senão a gente não vai ter de novo a participação da população nas subprefeituras, que, na minha opinião, são um dos instrumentos fundamentais para isso. Mas não só nas subprefeituras. Não sei se todo mundo sabe, o orçamento da cidade de São Paulo tem que passar por audiências públicas. Quem aqui participou de alguma audiência pública do orçamento que a prefeitura mandou? Possivelmente poucos. Quando eu era vereador, a gente olhava lá 100 pessoas, numa cidade de 11 milhões de habitantes, 100 pessoas participaram do debate da prefeitura. Nós precisamos retomar esse debate. Eu tenho mais 2 minutos, 1h30, vou ser breve, para tecer 2 outros comentários que eu acho que são importantes. Bom, primeiro, as demandas que foram levantadas, eu acho que elas são legítimas. E muitas delas estão no plano de governo do Haddad, como eu falei do Conselho de Representantes. Mas da descentralização da subprefeitura, da política para o idoso, para o deficiente, para a melhoria da qualidade do transporte. Uma das coisas que eu acho que melhora é essa ideia de mudar a lógica, de construir o arco do futuro que eu falei aqui. Isso para mim vai ser fundamental, porque a gente vai deixar de ter gente vindo para o centro e podendo trabalhar na periferia. Melhora a qualidade do transporte, tendo menos gente sendo transportada. Bom, por último, e aí termino. Eu estou me colocando à disposição para fazer esse debate constantemente. Mas um debate que tenha norte, que a gente possa falar, Paulo, quais foram os projetos que você apresentou nesse primeiro ano? Quais foram os que você aprovou? Que tipo de comissão você participou na Câmara? Eu participei da Comissão da Criança e Adolescente. Todos os projetos que a gente já apresentou foram projetos debatidos. Eu apresentei o projeto do MOVA, que virou lei. Todos eles debatidos. Então, acho que nós temos que manter essa prática do debate, não do debate vazio, do discurso vazio, mas de trazer aqui os resultados que vão sendo apresentados ao longo de uma legislatura. E pode ser feito semestral, anual, do jeito que quiser. Mas nós precisamos ter claro, nós estamos dialogando com legisladores. Para a gente poder discutir executivo, nós precisamos trazer os representantes do executivo. Então eu queria deixar aqui e termino com a outra proposta. Por que a gente não faz um debate com os representantes do executivo? Como deu 8 minutos, queria só deixar uma última questão. Nós vivemos num país que existe o presidencialismo de coalizão. A Luísa Erundina fez um governo, e ela fez um ótimo governo, quase é caçada, porque não tinha maioria na Câmara. A Marta fez uma outra opção, construir maioria. O Haddad está propondo um governo de coalizão, em que terão partidos que apoiaram e que vão fazer parte dessa construção de um governo que tem um projeto. Quem vai ser o secretário, para mim, é um detalhe, porque se ele não fizer o que está no projeto, ele não pode ser secretário. Essa é a decisão. Agora, óbvio, nós precisamos ter secretários sérios, como nós precisamos ter legisladores sérios. E nós vamos fiscalizar. Aliás, o papel do legislador é esse. Mas, Júlio, o Maluf é membro do PP. Esse debate eu quero fazer. O PP apoia o governo Dilma e apoia o governo do Haddad. Não é o Maluf, eu ouvi o senhor. Não é o Maluf que vai ser o mandante. Júlio, eu ouvi o senhor. O mandante da Margarida é secretário. Padre Júlio, é só que o senhor me ouvir isso. Eu ouvi o senhor. Quando o senhor veio aqui e falou assim, o Kassab já indicou secretário, eu não falei nada. Mas não tem coalizão hoje na cidade de São Paulo com o PSD. Eu não sei quem o senhor fez referência. Agora, nós precisamos jogar aberto.
Porque jogo aberto significa o seguinte: o Maluf vai ser secretário? Não. O PT vai indicar secretário, discutindo com o Aguinaldo, que é ministro? Vai. Vai ser o de habitação? Não sei. Até porque os movimentos e o PT têm restrições. Agora, vai fazer parte do governo. Senão a gente não faz um governo de coalizão. Obrigado. Esse é o novo. Lembrando que o vereador da outra vez que esteve conosco saiu um pouco antes porque a esposa estava grávida e agora ele é pai do Lorenzo, então parabéns a ele também, né? Uma salva de palmas, né? Agora a Juliana Cardoso, vereadora. Pusemos o tempo de 8 minutos para nós não estourarmos demais o nosso projeto aqui do tempo, viu, vereadora? 8 minutos. Já está contando, viu? Não vai fazer charme. Para mim poder ter referência nas perguntas. Gente, eu acho assim, eu tenho muito refletido, né? Falei, bom, meu primeiro mandato foi ser uma vereadora de oposição, no qual a gente trabalhou muito, se mobilizamos muito com os movimentos sociais populares. Agora, eu sou do PT e vou estar no governo apoiando o atual governo. Porém, nós temos as nossas bandeiras e nossos ideais, isso não se muda, né, de uma hora da outra, que é governo ou não. Sempre vou estar presente nas comunidades e atuando em cima. Por exemplo, saúde. Eu sou contra as organizações sociais. Eu acho que o Sistema Único de Saúde é o que rege a nossa cidade, é o que vai conseguir construir um atendimento de qualidade para todos. A mesma coisa são da questão das subprefeituras. Eu sou favorável às subprefeituras descentralizadas. Por quê? Porque lá é onde você consegue ter o diálogo com o subprefeito, o diálogo com a sua região. O que adianta você ter uma subprefeitura e ter que discutir tudo nessa vida aqui na região do centro? Se eu tenho que pegar a iluminação, é ILUME. Se tem que ser asfalto, é SPOA. Se tem que ser esporte, é educação. Enfim, então por que tem subprefeitura? E no programa de governo do Haddad, descentralizar a subprefeitura é uma pauta importante, porque você consegue visualizar a região. A questão da juventude é uma das bandeiras que eu sempre falo, brigo, ajudo no que for possível ajudar. Por quê? Porque nós temos a juventude, não é simplesmente que você tem que combater somente a criminalidade ou a drogadição. A juventude ela é muito mais, ela precisa ter feito a cultura, o lazer, a profissionalização e a educação junto. Porque senão você não consegue tirar dessa relação da drogadição. Você sai do jovem, se você não dá uma oportunidade de agendas positivas, ele vai sair só para as negativas. Então tem que ser uma ampliação. E a coordenadoria da juventude, no qual nessa gestão vai funcionar, ela vai ser fundamental para que a gente execute esses tipos de políticas públicas. O Paulo já falou um pouco na questão de parlamentares do PT. Realmente tirou no Congresso Nacional que parlamentares são 3 anos, né? E que vamos sobre 3 mandatos e depois passaria para que outras pessoas tivessem oportunidade. O transporte público, por que ele é tão precário, irmão? Porque não tem fiscalização, como não tem nada da saúde, como não tem fiscalização dos contratos. Hoje nós estamos pegando uma cidade, São Paulo, com um orçamento de 42 bilhões que está completamente destroçada, porque você não consegue ter o mínimo de fiscalização. Eu, como vereadora, participei desses 4 anos na área da saúde. Para eu conseguir chegar um documento, eu tive que ocupar a secretaria, entrar dentro do hospital sem eles mesmos quererem deixar entrar. Então foi muito difícil. Agora é uma construção, e essa construção, como foi colocado aqui, foi colocado no programa de governo, vai ser com o povo. É uma construção que foi colocada dentro do programa de governo, mas que de fato vai fazer uma política pública que vai descentralizar e que vai ter que ter respostas. O Haddad falou muito claro numa reunião conosco. Eu tenho um projeto político de 8 anos, portanto, os primeiros 4 anos têm que ser executado. Inclusive, se não deu certo, tem que passar para quem vai dar, tem que ter gestores. Inclusive, dentro das pessoas que vão estar se compondo no governo, já foi acordado, não vai sair candidato. Não vai sair. Se você vir para a secretaria, você vai
fazer o gerenciamento da secretaria para não sair candidato. Conselhos tutelares, gente, isso, quem acompanha o meu trabalho sabe que a gente sempre está lá na luta, iniciamos, brigamos para poder ter o colegiado de 5, não conseguimos, coloquei emenda parlamentar para poder acontecer de fato o conselho tutelar lá do Parque São Rafael. Então, são ações que a gente faz afirmativas, e que isso a Juliana que discute, não, é sempre linkado com algum movimento. E eu costumava dizer assim, independente de ser fulano, apoia Beltrano, ciclano, né, que eu acho que isso é muito difícil, quando você vai nessa lógica de fulano apoiar um ou outro, você não consegue construir. Então a gente se mobilizava com vários atores para poder acontecer e buscar o que a gente estava necessitando. Assistência social, olha, foi muito caro. Acho que a assistência social, nesse período de 8 anos, vocês foram guerreiros. Eu tenho que tirar o chapéu e parabenizar e aplaudir todas as organizações sociais da cidade de São Paulo. Porque quem não fechou é porque levou no sangue, com amor e dedicação às entidades. Porque o que foi feito nessa gestão, o que foi feito, só faltou chamar as entidades de cachorro que não serve, sendo que ainda tem 70% de educação e assistência social. E a gente tem que buscar, sim, o reajuste. É claro que o vereador ele vai ajudar, ele não pode indicar, porque dá visto de iniciativa dentro da legalidade. Nós não podemos apresentar projetos que vai mexer no valor financeiro, né, da instituição. A gente pode aprovar. Então quem tem que passar é o executivo. O executivo passando, a gente, como vereadores, a gente aprova. Claro que nós vamos ter que ter a pressão, e não é só da vereança, mas também a pressão da população. A gente também tem que parar de ficar com medo de perder o convênio. Isso também é uma realidade. É uma realidade que, infelizmente, quando você vai avançar, aí às vezes você tem que recuar, porque muitas vezes as entidades ficam com medo de perder um convênio. A gente tem que parar e pensar o que é bom para a nossa organização, para a gente motivar de novo e estar buscando as políticas públicas. Ecologia, Parque e Morro do Cruzeiro. Acho que na gestão do Adriano Diogo, quando foi secretário, foi o que mais se organizou para poder mobilizar o Parque do Cruzeiro junto com os movimentos, que as pessoas que estavam nessa iniciativa, e a gente vai continuar fazendo isso, né? Questão dos sons. Gente, olha, eu tenho andado muito aqui na região da Zona Leste, como as pessoas têm sofrido nessa relação de som de madrugada. É impressionante. Bairros assim que ficam completamente, gente quase enlouquecendo porque não consegue dormir e tem que trabalhar. Então isso é um assunto, como eu falei, não dá só para ir fazer a repressão, chamar a polícia e ir lá para bater. Não funciona. Não funciona. Nós temos que ter políticas afirmativas. Você tem que dar cultura, tem que ter esporte, tem que ter lazer, tem que integrar esse adolescente em atividades da região. Porque aí você vai motivando. Isso foi feito na gestão da Marta, né? Quando foi feita a construção dos céus, foi exatamente nesse sentido. Quando foi feita a ocupação das praças, principalmente, que você buscava integrar, a prefeitura integrar em algumas secretarias, fazer a ocupação da praça, funcionava. Então, a gente tem que estar trabalhando também sobre isso. O método de mandato, cumprir metas. Eu acho que a legislatura, ela tem um quê de diferença, né? O mandato do vereador, para que serve o vereador? O vereador, ele faz a interlocução da comunidade com a prefeitura, da comunidade com as secretarias. Então, além da questão do orçamento que a gente tem que visualizar, mas também nós temos que ser motivador de que a comunidade se organize para poder acontecer. Será que eu sozinha lá, para passar um projeto de lei, para você passar um projeto de lei, você tem que ter 28 vereadores. Eu sozinha posso articular, mas será que eu sozinha vou conseguir articular os outros 28 para votar? Quem é que faz esse papel? É o povo. Então, acho que essas reuniões, elas têm que ser, já terminou o meu tempo, aqui pelo meu relógio, eu acho que assim, tem que ser uma organização integrada. Não dá para pensar que o vereador é executivo, e também não dá para pensar que o vereador é inimigo. Porque muitas vezes algumas falas, de algumas formas, é um pouco agressivo. Porque você... Sim, tem dificuldade na política em torno.
foram mais de 55 vereadores da Câmara, também não foi uma responsabilidade de quem eleger, foi o vereador que tem comprometimento político e que está junto com a comunidade. Então isso a gente tem que pensar. Quais os mecanismos que nós vamos fazer para realmente acontecer? E eu estou lá disposta para poder ajudar, como sempre estive, aonde sempre fui procurada nas lutas, independente de que seja fulano Beltrano ou ligado a fulano ou outro Beltrano. A gente sempre está lá na luta porque acredito nisso, acredito porque eu aprendi na Igreja Católica, nas comunidades eclesiais de base. Ver, julgar e agir. E é assim que eu tentei fazer o meu mandato e vou dar continuidade nisso. Muito obrigada. Foi 8 minutos. Paulo Fiorino tem necessidade de sair e se despede de todos aqui. Muito obrigado aí. Bem, pessoal, os temas são bem abrangentes, né? Mas assim, eu queria colocar novamente uma questão para mim que é nacional, isso também é muito importante, né? Eu acho, vou chamar assim, era Lula e Dilma, eu acho que foi importante para o Brasil, né? Eu acho que a gente avançou, mas esses avanços, aí, do meu ponto de vista, existem limites estruturais, né? O Lula conseguiu trazer todo mundo para o governo, né? Não é? O pessoal do agronegócio, o pessoal do meio ambiente. Ele ia arbitrando o negócio ali, ora perdia aqui, ora perdia ali, ora perdia mais de um lado do que do outro. Mas ele foi tocando assim porque ele tinha staff político para isso, né? E eu acho que essa era Lula do crescimento, por uma conjuntura internacional, eu acho que isso não vai se dar por muito mais longo tempo. Se a gente for ver lá, eu acho que falei isso outra vez, o presidente lá da Bolsa de Valores de Nova York falou que o povo tem que se acostumar já com as crises, porque as crises antes tinham um período grande, uma crise para outra, e as crises agora vão ser bem menores de um tempo para o outro. Porque ele quer me falar que o sistema está difícil. E assim, a gente aqui estava com um balanço comercial muito bom, porque a gente exportava nossos grãos, exportava nosso minério. Na hora que a China não cresce muito, o nosso minério já não exporta tanto, nossa balança comercial vai lá para baixo. Então eu acho que nós vamos viver um tempo que, assim, para o próximo período, não sei se é 5, 8, 10 anos, nós vamos ter períodos muito mais difíceis. E aí, eu acho que as brigas têm que ser, queira ou não queira, brigas estruturais, porque, por exemplo, como a gente vai melhorar todos esses problemas que foram colocados aqui, com todas as questões, se a gente pegar o orçamento do Brasil, o dinheiro que foi repassado para os estados e municípios é 9, alguma coisa, quase 10% do orçamento é passado para todos os estados e todos os municípios. E aí 45% vai para pagar dívidas para banqueiro. Então, acho que nós temos problemas estruturais que a gente vai ter que bater melhor entre a gente. Eu não acho que nós não vamos resolver os problemas do Brasil se nós não discutirmos os problemas estruturais. E eu já falei isso aqui, eu já fui candidato mais 2 vezes, essa é a terceira, e há 4 anos que a gente vem debater aqui as coisas, a gente debate os mesmos problemas, porque não se resolve. Os problemas são estruturais. E aí, assim, para mim, das coisas que falaram, eu queria chamar a atenção de algumas coisas que para a gente também é importante. Eu acho que a gente tem que discutir algumas coisas. Por exemplo, a operação delegada. Tem que discutir isso daí. Porque a polícia, que é o efetivo de mais ou menos sobre 6 mil GCMs, estão lá só para tomar conta dos marreteiros e não estão nas portas das escolas. Para bater no povo da rua. Para bater no povo da rua. Então, é uma visão, nós temos uma visão de uma elite que manda nessa cidade e finge que nós temos pseudo-democracias, mas nós não temos nada. Essa é a realidade. Quem participou de uma coisa mais básica, do conselho gestor de um posto de saúde, sabe muito bem disso, porque a gente não consegue nem pegar assim, ó, diretor, a carga é ali, quanto que entrou de dinheiro e quanto gastou, a gente não consegue. Então, assim, é só para colocar na ata que tem conselho e o conselho funciona e não temos democracia. Mas não temos democracia. Aqui quem manda nessa cidade, para mim, não é nem o prefeito e não são os vereadores. Aqui é a Secov que manda nessa cidade.
É as grandes empresas que têm necessidade. Elas que determinam onde vai construir ponte, onde vai construir prédio e onde vai construir obra. É eles que mandam. Falar que é o prefeito que manda, eu tenho minhas dúvidas nesse processo que nós estamos, nesse processo eleitoral, onde são todas essas empresas que bancam as candidaturas de prefeitos e vereadores. E tem contradição em todos os partidos, inclusive no PSOL. Né? Inclusive no PSOL. Inclusive essa semana nós tivemos um diretório nacional nosso, teve altos debates disso lá, que o nosso prefeito de Amapá lá recebeu o apoio lá do DEM lá. Não do DEM, mas o DEM ainda estava do outro lado, mas o candidato do DEM. Então, contradições existem em tudo que é lugar. Eu não estou aqui se pousando de santo. O que eu estou dizendo é que nós temos que fazer um debate político. Eu acho que não muda as coisas do jeito que estão. Né? A renegociação da dívida da prefeitura, para mim, é algo prioritário. Por quê? Porque quando o prefeito lá, o Pita, fez a discussão, nós tínhamos 10 milhões de dívida, pagamos 15 e hoje nós devemos 50. E aí, assim, bilhões. Então, assim, o Haddad já parece que a primeira coisa que ele fez foi na conversa com a Dilma, assim, que foi eleito para ter essa renegociação. E isso eu acho que é uma coisa que a sociedade tem que, assim, discutir muito de perto. Né? E outra coisa que a gente acha importante é democratizar a cidade. E democratizar a cidade, uma das coisas que eu acho mais importante, passa as pessoas a ter acesso à mobilidade da cidade. Então, nós somos a favor da luta pelo passe livre da condução. Aí as pessoas falam, mas é uma loucura. Ué, se quando tem alguma crise, a gente vai lá e deixa de pegar dinheiro das empresas, aí exonera elas de impostos, aí se pode fazer. Aí fala assim, mas é para garantir emprego. Mas aí eu vejo pela GM que você está discutindo aí, agora que vai mandar um monte de gente embora. Aí eu vou jogar essa semana. Ué, mas não desses o IPI para eles? Então, assim, o que eu quero falar assim, para mim, dinheiro de orçamento é luta de classe, sim. A classe social dos ricos luta pelo orçamento, luta para a exoneração de impostos. Então, se tem dinheiro para eles, tem que ter dinheiro para pobre, sim. E aí tem que lutar, sim, pelo passe livre, né? Porque isso é acesso. O pessoal que mora na periferia fala assim, mas ele não tem cultura. Mas se ele já tiver a condição de se deslocar para o centro da cidade e vir com um teatro em Entrada Franca, eles têm acesso à feira da cultura. Ele não tem nem dinheiro para pegar o dinheiro da promoção de sair lá da periferia para vir para o centro da cidade. Agora, eu quero assim, isso é algo que nós estamos defendendo, que não é de hoje para amanhã, que é longo prazo. É algo que tem que estar discutindo com a sociedade e fazer a sociedade encarar essas propostas, brigar por essas propostas. Nós tínhamos a proposta do Pax Livre 24 horas. O Haddad tinha aí o bilhete mensal. E para mim também já é um avanço, o bilhete mensal. É um avanço, porque você também, se você tem o bilhete mensal, você vai poder pegar lá no final de semana o ônibus e ir para o centro da cidade. Para mim já é um avanço. Né? Agora sim, é um avanço. Agora sim, a discussão é, vai aumentar a condução para 3,20 ou não? Vai. E aí, para não aumentar, precisa de 300 milhões aí no orçamento para subsidiar. Acho que está subsidiando já 600 milhões e vai sair mais de 300 milhões. Eu acho que o povo da periferia, eu acho que vale muito, tá? Eu acho que vale muito, sim, a prefeitura e os vereadores atuais aí mais progressistas brigar por esse subsídio, porque a população já não aguenta pagar uma construção de R$10 quanto mais aumentar. Então, gente, tinha mais 200 coisas para te opinar, mas acabou o tempo. Agradeço aí a vocês por estarem escutando. Me coloco à disposição. Nosso mandato não vai ser um mandato que vamos fazer propostas para nossas cabeças. Quando a gente for discutir para a educação, que a gente tem que diminuir o número de alunos em sala de aula, não ter 40, ter 20, 25 alunos, a gente quer discutir com todas as entidades para discutir se é por aí mesmo ou não. Então, a gente quer discutir com o povo e a gente vai apresentar as propostas aí da sociedade. Obrigado. Do programa de governo do Haddad, as questões é aquilo que a Juliana e o Paulo falou e que eu quero incorporar.
morar junto, porque moro na cidade, estou aqui e nós vamos estar juntos nessa luta, desde as reivindicações que o Valdemar coloca aqui lá da Vila Formosa, nós temos. Primeiras a gente ia levantar aqui. Eu só quero colocar como proposta aqui que a gente abra esse debate também com os deputados aqui que são eleitos pela nossa região. Não dá para a gente só agora ficar cobrando dos vereadores. E eu gostaria muito de estar sendo questionado. Nós passamos a semana passada 2 noites discutindo a operação delegada que o governo Alckmin mandou para a Assembleia e nós votamos. Nós votamos contra, mas passou. Agora é lei no Estado de São Paulo. Qualquer prefeito pode aplicar isso nos municípios. E a questão do orçamento do Estado de São Paulo. 176 bilhões para 2013. É o orçamento que o governo está mandando para a Assembleia. Nós não vamos discutir nada para essa região nossa, de 4 milhões de habitantes, daquela Zona Leste. Então eu queria deixar isso para o debate, porque nós vamos trazer para cá a discussão do Estado também aqui para a Zona Leste, que não dá para a gente deixar isso só uma discussão da Prefeitura de São Paulo. Nós vimos aí os nossos vereadores e deputados aqui conosco, eu gostaria de lembrar que desejamos manter sempre contato com todos vocês e, além do mais, além de vocês, e observamos aqui a urgência de que os nossos movimentos populares estejam mobilizados e organizados. Afinal de contas, aqui fala o poder legislativo e, na verdade, o poder é da mão do povo mesmo, né? Então, a importância dessa consciência política, da formação política, a nossa e da população, se nós queremos realmente uma cidade democrática, participativa. A vereadora gostaria de fazer um convite. Na verdade, 2 recados de mobilização, né? Não sei se vocês já estão sabendo, vai sair amanhã no jornal, que o Hospital do Jardim Planalto, Sapopembinha, está fechando. O contrato de gestão, a Secretaria de Saúde do Estado, não fez convênio. E até dia 31/12 ele vai estar funcionando, depois vai estar de portas fechadas. Então, tem uma grande mobilização na internet, né, para que a gente possa se organizar e fazer um ato. Está se discutindo um ato, mas ainda não tem a data. Mas eu queria, se possível, a igreja ficar atenta, porque para a região de Sapopemba é muito caro. E a outras 2 informações. A subprefeitura de Sapopemba vai sair. Porém, a gente tem que se organizar para poder começar a ver o local onde que vai ser a subprefeitura. Então, também já seria uma organização que daqui da igreja que a gente poderia pensar. E, por último, a Universidade Federal da Zona Leste, o CASAB, comprou, depositou o recurso e, brevemente, nós vamos ter um ato de posse da Universidade Federal, que também já está sendo incluída dentro do orçamento para poder fazer a reforma, porque só a Unifesp não consegue fazer a reforma dos galpões. Então, são essas notícias que eu queria passar. Obrigado, Dom Edmar. As considerações e a oração e bênção final. A participação, porque a gente vai percebendo que é fazendo encontros que nós vamos percebendo o caminho que precisa ser feito. O primeiro encontro foi de uma maneira, agora nós demos um passo, eu acredito que os próximos nós iremos melhorar ainda mais, mas precisa sair próximos encontros, não podemos parar, porque senão nós vamos sempre cair. Só vamos discutir as questões políticas no momento das eleições. Isso precisa ser derrubado, porque senão não daremos passos. Acho importante a presença de todos, porque assim, sem nenhuma questão pessoal, mas simplesmente vir aqui para dizer oi e ir embora não vale. Tem que vir e tem que ficar e tem que escutar, porque senão todo mundo aqui fica um lugar de passagem. Não é lugar de passagem, é lugar de debate.
coisa assim, de repente nós poderíamos, para os próximos, começar a pensar algumas áreas para debater, porque como nós apresentamos tudo, poderíamos correr o risco de começar a ser medíocres, superficiais. Então, quem sabe começar a tomar, vamos um próximo encontro, esta questão, no outro encontro, outra questão, porque daí nos preparamos todos melhor e quem sabe também as consequências positivas sejam também mais eficazes, eu acredito. E assim, só para dizer que eu acredito que esse caminho iniciado precisa ser ainda percorrido muitas outras vezes, e para isso conto com o empenho de quem organizou, de quem se dispôs a vir, e de repente alguém poderia dizer, por que a Caritas está ali? Porque um dos elementos da Caritas é justamente suscitar consciência de mudança, e não somente correr atrás de recursos para as pessoas que tiveram as suas casas incendiadas. Então, por isso a Caritas está também bem envolvida. Ok? Bom, vou deixar as outras anotações que eu fiz para dizer a todos um grandíssimo muito obrigado, que esse tempo do Advento renove as nossas esperanças e nós possamos chegar ao novo ano e com a posse dos novos vereadores, com uma Câmara que tenha na região Belém uma possibilidade de diálogo. Acho que isso é para nós uma grande luta, um grande empenho. Dialogar, escutar, refletir. Ok? Muito obrigado então pela presença de todos, de todas, e uma boa noite e Santo Advento. Olhar e gestos diferentes, à luz do perdão que o mal supera. E quem vivendo em espírito pobre escolhe a paz e tem